O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Salmo de número 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Amém. Queridos, nós sabemos que vivemos a tensão entre a necessidade da manutenção de sólidos e profundos relacionamentos e a tendência cada vez mais forte de descartá-los por não corresponderem às nossas expectativas. Quando a gente olha para um tempo bem distante, nós percebemos que os relacionamentos eles eram mais duradouros. Eles, mesmo diante das tempestades, eles permaneciam de pé. Mas à medida que o tempo vai passando, nós temos percebido que os relacionamentos eles têm se tornado cada vez mais efêmeros, fugazes, sem aquela fundamentação necessária para persistir, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações do dia a dia. E nós sabemos que a razão disso tudo está no pecado. O pecado ele manchou, o pecado ele maculou, o pecado ele sujou os nossos relacionamentos e, consequentemente, ele sabotou a nossa capacidade de mantê-los e desenvolvê-los cada vez mais. Nós vivemos esse drama em nossos dias. Alguns dias atrás eu estava até comentando que eu conheci uma pessoa no mês passado que, quando casou, ele passou, sabe quanto tempo casado? Ele passou 30 dias casado. 30 dias. 30 dias foram suficientes para que aquele relacionamento ele se desfizesse. Acabou. O brilho acabou. O mel acabou. E aí, depois de algum tempo, ele casa-se de novo. E diferente do primeiro casamento, o segundo ele durou até um pouco mais. 45 dias. E por aí vai, queridos. Diante dessa situação, nós devemos parar e pensar qual foi o propósito que Deus ele teve ao instituir o casamento. Queridos, nós estamos diante de um salmo fantástico. O salmo de número 128, ele faz parte de uma série de salmos ditos como salmos de romagens, que vai do salmo de número 120 até o salmo de número 134. Segundo a tradição judaica, esses salmos ou esses cânticos, eles eram entoados pelos peregrinos quando eles caminhavam ao monte de Deus, ao monte Sião, a fim de adorá-lo. E aí, quando a gente para e ler esses salmos, nós nos deparamos com várias lições importantíssimas para todos nós. Então,
dentre esses salmos, nós temos o salmo de número 128, que vai falar sobre o lar, vai falar sobre família, vai falar sobre relacionamentos, vai falar daquilo que eu e você sabemos muito bem. Este salmo começa de forma brilhante, queridos, falando sobre o temor a Deus e da necessidade de andarmos segundo os propósitos deste Deus. Essa situação é colocada no versículo 1, como você bem viu na leitura, né? E essa verdade ela é repetida no versículo 4. Parece que tudo começa, queridos, quando realmente nós nos voltamos para Deus, quando nós temos esse temor a Deus, quando nós nos sustentamos em Deus, quando nós cremos em Deus. E, sem dúvida alguma, o temor a Deus é a consequência de uma vida regenerada. O temor a Deus, queridos, é consequência de uma vida transformada. É consequência de uma vida que busca ter comunhão com o Senhor, comunhão com o Salvador. Esse temor, ele parte daí. É interessante que quando nós temos essa intimidade com Deus, quando nós desenvolvemos essa comunhão com o Senhor, eu entendo que a partir daí nós passamos a ter condições de estar nos relacionando com o próximo. Um relacionamento bem sucedido, ele passa ou ele começa a partir do temor ao Senhor. Como o salmista, ele deixa bem claro no versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vá para o versículo 4. E o salmista repete, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temos aqui uma grande responsabilidade para todos nós, queridos. De estarmos nos quebrantando mais e mais diante do Senhor. De estarmos nos voltando mais e mais para Ele. Para que assim, a partir daí, possamos desenvolver relacionamentos que glorificam a Deus. Relacionamentos que realmente mostram assim a vontade do Senhor. Mas o Salmo ele não para por aí. Nós podemos destacar um outro ponto, não é? A importância, queridos, do trabalho. A partir do versículo 2, o salmista ele continua dizendo, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É algo que vem depois. E aqui a gente percebe que a nossa lida diária, ela deve ser desenvolvida a partir dessa percepção de que devemos estar caminhando e vivendo para o Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás. Então nós sabemos muito bem disso, nós temos buscado e lutado por isso, para levantarmos assim o sustento de nossas casas. Então, ele vai falar da importância do trabalho. O segundo destaque que eu faço do Salmo 128 é a respeito do papel da esposa como uma videira frutífera. Versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. O salmista, ele vai descrevendo como é que deve ser essa estrutura no lar. E a importância de cada um que faz parte deste lar. Sem anular e sem desqualificar nenhum que faz parte deste lar, desta família, que foi construída e pensada por Deus.
A família, de fato, estava no coração de Deus no princípio de todas as coisas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Então, o salmista destaca o papel da esposa e também ele vai falar da importância dos filhos. Os filhos são tidos como rebentos da oliveira. Queridos, o Salmo descreve assim de forma maravilhosa o lar. Eu penso que esse lar realmente tem que ser buscado por mim e por você. Realmente nós devemos estar ansiando por isso, vivendo assim esses princípios que a palavra de Deus ela coloca diante de nós. E na antiga nação de Israel, vida longa e famílias numerosas, isso significava bênção do Todo-Poderoso. É Deus assim abençoando essas vidas. As famílias eram de fato numerosas. Hoje as famílias elas estão ficando cada vez mais, cada vez menores. Mas, segundo a tradição judaica, famílias grandes, isso significava a bênção de Deus sobre aquelas vidas. Então, o Salmo ele vai descrever de forma maravilhosa esse lar que realmente eu e você devemos estar buscando no nosso dia a dia. Eu quero trazer aqui algumas ideias do livro Relacionamento, uma confusão que vale a pena, para tratar de algumas verdades a respeito do relacionamento, queridos. E a primeira verdade é que você foi chamado para relacionamentos. Nós fomos chamados para estar nos relacionando uns com os outros. E aí quando você vai para o livro de Gênesis, você percebe isso, esse chamado de Deus. Logo no capítulo 2 de Gênesis, lá no versículo 18, Deus diz que não era bom que o homem estivesse só. Você sabe muito bem dessa colocação de Deus no princípio lá de todas as coisas. Deus ele já tinha criado o firmamento, Deus já tinha criado a terra, os mares, o universo, todas as coisas já estavam criadas. Adão tinha sido criado para que pudesse estar governando, pudesse estar cuidando, pudesse estar administrando toda a criação de Deus, mas ele estava só. E Deus, ele percebeu que algo estava faltando, queridos. Todos nós sabemos que toda a criação de Deus foi aprovada pelo próprio Deus, porque tudo passou pelo seu critério de qualidade. Por isso que quando Deus ele olhou para o homem, ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então essa afirmação de Deus, ela tem mais a ver com o plano de Deus para a humanidade do que mesmo levando em consideração a necessidade de Adão. Deus estava pensando na raça humana. Deus ele estava pensando em mim, Deus estava pensando em você. Deus ele nos criou para sermos seres relacionais. Até porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí quando você olha para Deus, você percebe uma comunhão perfeita entre o Pai, entre o Filho, o Espírito Santo. Deus ele é um ser social, relacional, e nós fomos feitos à semelhança de Deus. Então eu e você temos necessidade de estar nos relacionando um com o outro.
E nós vivemos na era da tecnologia, das redes sociais, e a gente percebe que, embora o propósito seja o de encurtar distâncias e fazer com que a gente conheça muito e muito mais pessoas, por outro lado, alguns estão falhando no seu relacionamento presencial, relacionamento físico. Muitas vezes nós estamos nos distanciando um do outro. Quando eu estava na escola, dando aula, eu fui procurado por uma mãe de um dos nossos alunos, e essa mãe estava muito preocupada. E ela disse: professor, eu preciso de ajuda. Eu perguntei o que está acontecendo. Professor, quando meu filho chega da escola, ele vai diretamente para o quarto, ele se tranca. Ele não tem tido mais relacionamento com os pais, com os irmãos. Quando chega na hora do jantar, ele faz o prato dele e corre para o quarto. E aí, aquela mãe pedia ajuda, para que a gente pudesse intermediar, para que a gente, de alguma forma, pudesse ajudar aquele menino. Queridos, isso é um sinal de patologia. Algo de errado está acontecendo. Exatamente porque nós somos seres relacionais. Nós fomos chamados para relacionamentos. Embora Gênesis 2 trate do modo como homem e mulher se completam, suas implicações abrangem todos os relacionamentos que nós desenvolvemos no dia a dia. Deus, ele falou para Adão: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, alguém que venha a caminhar com você, alguém que esteja ao seu lado, alguém que coopere com você. Então, queridos, nós jamais alcançaremos uma maturidade se nós não estivermos interagindo uns com os outros, porque nós fomos chamados para relacionamentos. A segunda verdade é que todos, queridos, todos os relacionamentos, eles são difíceis. Não pense que se relacionar com alguém, seja com o seu pai, seja com a sua mãe, seja com os seus irmãos, seja com o seu cônjuge, seja algo fácil. Até porque todos nós somos diferentes, queridos. Cada um tem uma sentença bem definida na sua mente. Cada um tem uma origem diferente. O relacionamento entre marido e mulher é algo também dificultoso, porque há uma incompatibilidade, queridos. Então nós sabemos muito bem que não é fácil. Todos os nossos relacionamentos são menos que perfeitos. Não há aquele relacionamento perfeito. Se quisermos que prosperem, se quisermos, queridos, que ele dê certo, é necessário que haja um investimento. Voltando para o Salmo de número 128, o salmista vai nos mostrar como deve desenvolver os nossos relacionamentos a partir de uma comunhão íntima com Deus. Então, queridos, precisamos investir mais e mais em nossos relacionamentos interpessoais. Voltando para o texto lá de Gênesis, depois daquela empolgação da criação do homem, da mulher, você vai para o texto o capítulo 3 de Gênesis, quando houve a entrada do pecado. Quando houve aquela rebelião no Éden. Deus, ele tivera dado instruções muito claras e diretas para Adão, o cabeça. Mas houve algo que foi totalmente reprovado por Deus.
A desobediência dos nossos pais federais fez com que o pecado entrasse na raça humana, e não somente na vida daquele primeiro casal da face da terra, mas na vida de todos nós. Todos nós fomos contaminados pelo pecado, queridos. É por isso que relacionamentos são difíceis, por causa da nossa natureza pecaminosa. O problema não é o outro, o problema sou eu. O problema não é a minha esposa, o problema não é o meu pai, o problema sou eu. Por causa da vida, por causa da minha natureza pecaminosa. Então, no capítulo 3, houve a origem do pecado. Quando você vai para o capítulo 4, uma tragédia aconteceu sobre a face da terra. Com o primeiro assassinato. E ele foi cometido por alguém matando, tirando a vida do seu próprio irmão. Algo trágico. Por causa do pecado. Por causa do nosso egoísmo. Por causa das nossas vontades. Por causa do nosso eu. Por causa do nosso egocentrismo, queridos. É por isso que as coisas desandam, exatamente por causa do pecado. Portanto, não é de se admirar que nossos relacionamentos sejam tão confusos. Nossa luta contra o pecado se revela neles a cada instante, queridos. É por isso que eu e você devemos ter muita sensibilidade espiritual para, em meio a determinadas situações, em meio a determinados conflitos, nós pararmos e pensarmos como nós temos nos comportado diante dessas situações, diante desses problemas. Mas se você quiser desfrutar de progresso em seus relacionamentos, você vai precisar reconhecer o seu pecado com humildade e procurar agir segundo a vontade de Deus. Se você quiser que realmente seu relacionamento seja forte, duradouro, vai ser necessário realmente você parar e trabalhar essa questão dentro do seu coração, para que o seu lar venha a experimentar a felicidade que Deus tem reservado para todos nós, queridos. Então, relacionamentos não são fáceis. Terceira verdade, relacionamentos são um meio e não um fim. Quando a gente reflete sobre os capítulos 1 a 3 de Gênesis, nós entendemos que o relacionamento primário que o homem deveria estar desfrutando lá no Éden deveria ser com Deus. Esse deveria ser o propósito daqueles que foram colocados lá no Éden, o de se relacionar com Deus. Queridos, nós fomos criados com esse propósito de estar assim, voltados mais e mais para o Senhor, para fortalecer essa nossa relação vertical. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade, de que nós precisamos, eu e você precisamos estar buscando mais e mais o nosso Deus. Nós precisamos estar nos alimentando e nos fortalecendo cada vez mais da palavra de Deus. Então esse foi o propósito que Deus ele teve quando colocou ali aquele primeiro casal. E você sabe muito bem que na viração do dia, Deus ele se apresentava, havia aquele diálogo com Adão. E quando houve o pecado, quando houve a desobediência daquele casal, quando Deus os procurou aqueles dois, eles se esconderam. O
Pecado, queridos, nos afasta cada vez mais do Senhor. O pecado nos distancia do Senhor. O pecado levanta uma grande barreira entre nós e Deus. E aí, quando nós somos bloqueados por conta do pecado, os nossos relacionamentos horizontais, eles são afetados. Quando houve o surgimento do pecado lá no Éden, aquele casal começou a trocar acusações. Um querendo colocar a culpa no outro. Um querendo se eximir da responsabilidade. Exatamente porque esse vínculo com Deus tivera sido prejudicado. Então, eu preciso olhar para os meus relacionamentos como um meio de eu estar glorificando a Deus. Muitas vezes, queridos, Deus ele nos coloca em determinadas situações, em determinados relacionamentos, para que possamos nos voltar mais para Ele. Para que a gente possa buscar mais o Senhor. Para que a gente possa entender que sem Deus nós não conseguiremos sustentar aquele casamento, aquela relação com os nossos filhos, aquela relação com os nossos pais, os pais com os filhos e assim por diante. Então, eles não devem ser um fim em si mesmo, mas um meio para que assim Deus ele seja glorificado. Para que as tensões dentro do lar, para que as tensões dentro de casa, elas sejam resolvidas a partir desse quebrantamento de cada um, se voltando para o Senhor, entendendo que a sua responsabilidade é grande para que aquilo que está acontecendo seja resolvido e que haja humildade de ambas as partes. Então nós precisamos compreender dessa maneira, queridos, para que através das relações interpessoais a gente seja usado por Deus para estar instruindo, para estar orientando aqueles que estão bem próximos a nós. Devemos estar vivendo, irmãos, o nosso cristianismo a começar de dentro de nossas casas. Convivendo com aquelas pessoas que de fato nos conhecem. Dentro de casa, queridos, não podemos usar máscaras. Dentro de casa nós não podemos estar escondendo determinadas coisas que temos feito. Porque aquelas pessoas que estão bem próximas a nós, elas nos conhecem. A pessoa que mais me conhece hoje é minha esposa, Valneide. Ela sabe quem sou eu. A gente anoitece juntos. A gente amanhece juntos. Então, os meus filhos, os meus familiares. Então, eu devo olhar os meus relacionamentos como um meio e não um fim, queridos. Essa é a terceira verdade que nós queremos destacar a respeito de relacionamentos que glorificam a Deus. A quarta e última verdade, queridos. A Escritura, ela oferece esperança para os relacionamentos. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Há esperança. A graça de Deus, ela está agindo e continuará agindo para estar reconstruindo aqueles relacionamentos que foram quebrados por algum motivo. Relacionamento que realmente estão fora daquilo que Deus ele traçou para aquelas vidas. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nela nós encontramos esperança. Nós que lidamos com famílias, com casais, por diversas vezes eu já tive de receber no meu gabinete casais à beira de uma separação.
E aí, eu deixava o espaço aberto para que eles pudessem conversar e eu perguntava, e aí qual será a saída? Pastor, a solução é a separação, o divórcio. Aí a partir desse momento, queridos, a gente começava a ministrar aos corações daqueles casais. A solução, queridos, não está em descartar os nossos relacionamentos. A solução não está no divórcio. Quando você estuda sobre casamento à luz das Escrituras, a gente percebe que esse não era o propósito de Deus, desde o início da criação do homem e da mulher. Então, queridos, quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós percebemos que a solução está no reconhecimento do pecado, a solução está na humildade, a solução está em reaver determinadas posturas para que elas sejam corrigidas, para que à luz das Escrituras, aquele casal possa realmente superar os problemas que eles estão vivendo naqueles dias. E a solução está na palavra do nosso Deus, a solução está na pessoa de Jesus Cristo. Relacionamento algum jamais sofreu tanto quanto aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram. Quando a Trindade teve que suportar o sofrimento vivido por Jesus em seus dias, na cruz do Calvário. Jesus ali estava só, Jesus estava pronto para morrer pelos nossos pecados. Ali ele estava encravado no madeiro, e aí ele exclamou, como diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus estava pagando pelos nossos pecados. Ali, queridos, Jesus estava carregando sobre si toda a maldição que era sobre nós. O apóstolo Pedro diz que ele carregou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, em Jesus nós encontramos a solução. Porque Jesus foi aquele que de fato pagou a nossa conta. Jesus foi aquele que pagou pela nossa transgressão. Ele foi o Cordeiro que era morto no Antigo Testamento. Quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus ele veio e ele encarnou aquilo que era praticado na tradição judaica. Então Jesus realmente, ele se deu, ele derramou o seu sangue, para que assim a nossa relação com Deus, ela fosse refeita, ela fosse restaurada. Então, quando realmente somos alcançados pela graça de Deus, queridos, nós experimentamos um novo relacionamento com Deus e, consequentemente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus se dispôs a ser o filho rejeitado, para que nossas famílias viessem a experimentar a reconciliação. Jesus se dispôs a se tornar um amigo desamparado, para que tenhamos amizades cheias de amor. Jesus se dispôs a ser o Senhor rejeitado, para que vivamos submissos uns aos outros em amor, queridos. Jesus se dispôs a ser o irmão desamparado, para que tenhamos relacionamentos divinos, relacionamentos que venham a glorificar a Deus. Jesus se dispôs a ser o Rei crucificado, para que nossas comunidades elas tenham paz. Então eu e você devemos nos voltar para este Jesus, queridos. Nós devemos nos voltar para as Escrituras, para que assim, situações complicadas, difíceis no nosso dia a dia, sejam resolvidas. Porque em Cristo nós somos
novas criaturas. Amém, queridos? Em Cristo nós fomos transformados. E aí a nossa visão deve ser outra. A nossa perspectiva para os nossos relacionamentos deve ser outra. E aí devemos ser dirigidos, orientados pela palavra do nosso Deus. A Escritura oferece esperança para nós, queridos, para que possamos viver de forma intensa os nossos relacionamentos para a glória de Deus. Concluindo, queridos, a graça de Deus oferece esperança de que nossos relacionamentos sejam caracterizados por humildade, caracterizados por bondade, por paciência, sinceridade construtiva, por paz, perdão, compaixão e amor. Só a graça de Deus, ela nos proporciona essas virtudes, queridos. Só a graça de Deus. O homem natural não conhece essas coisas. O homem natural não tem essa perspectiva. Mas a graça de Deus, ela nos oferece esperança para que, assim, os nossos relacionamentos, eles sejam caracterizados por esses valores, queridos. Que eu e você devemos estar buscando a cada dia. Quantos casais precisam viver mais a humildade, baixar a crista? Quantos casais precisam praticar mais a bondade, a gentileza? Pela manhã, quando eu estava vindo para a igreja, eu parava nos sinais e sempre tinha aqueles ambulantes vendendo aquelas rosas, aqueles botões, né, para nós presentearmos as mães. E parece que a gente aproveita só essas datas para expressarmos o nosso apreço por pessoas valorosas. Não. Nós não podemos esperar algumas datas específicas para sermos gentis. Nós devemos viver esses valores diuturnamente, queridos. E só a graça do Senhor para nos proporcionar isso. Eu quero fazer algumas aplicações, irmãos, do que nós falamos até agora. Primeiro, pense em seus próprios relacionamentos e pergunte como é que eles estão. Como é que está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Está de boa? Está bom? Pode melhorar? Ou não está lá essa coisa toda? A gente precisa fazer essa autoavaliação, queridos. Como é que está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Uma vez eu conversando com uma aluna de sala de aula, e aí ela estava traquinando, ela estava atrapalhando a minha aula, eu disse, olha, amanhã você só vai assistir a aula quando o seu pai vier com você, eu quero falar com o seu pai. Ela disse, professor, há 3 anos eu não falo com meu pai. Mas você mora distante do seu pai? Não. Nós moramos na mesma casa. Há 3 anos que aquela menina não falava com o pai. Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Precisa ser melhorado? Precisa haver perdão, precisa haver humildade. A segunda aplicação que eu faço, queridos, identifique focos de conflitos em cada um deles e procure fazer a sua parte para solucioná-los e promover um ambiente de paz e harmonia. Queridos, um casamento ele não se acaba da noite para o dia, sem emitir sinais. E aí nós precisamos estar atentos a esses sinais. Sinais de que algo está errado. E se algo está errado, precisa ser corrigido. Precisa ser reparado. Precisa ser assim,
é trabalhado por ambos, para que realmente haja um ambiente de paz, um ambiente harmonioso. Eu não posso jogar a sujeira para debaixo do tapete, ou deixar para lá e levar de qualquer jeito, como muitos fazem por aí afora. Vai levando com a barriga. Nós precisamos trabalhar conflitos dentro de nossas casas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí Deus ele vai mostrando algumas situações que precisam ser trabalhadas. Então, identifique esses focos para que assim eles sejam resolvidos. A terceira e última aplicação que eu faço, queridos. Fortaleça a sua comunhão com Deus e seja uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Fortaleça a sua comunhão com Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É tão importante quando o homem desenvolve essa intimidade com Deus. E também a mulher. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, queridos. Como nós falamos anteriormente, essa nossa relação com Deus, ela precisa estar bem resolvida para que os nossos relacionamentos horizontais, eles sejam abençoados a partir da nossa comunhão forte, íntima com o nosso Deus. Então, fortaleça a sua vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar, queridos. Eu gostaria que você pudesse colocar o seu casamento diante do Senhor, a sua família diante do Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que os nossos relacionamentos eles venham a glorificar a Deus. Se há algum problema que você esteja vivendo nesses últimos dias, coloque diante do Senhor. Como nós falamos há pouco, na palavra de Deus, há esperança para o relacionamento. Oremos, queridos. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer, porque Tu nos criastes com esta qualidade de estarmos nos relacionando uns com os outros. Nós fomos criados à Tua imagem e semelhança. Ó Deus, nós fomos chamados para relacionamentos. Sabemos que relacionamentos não são fáceis. Sabemos que há dificuldades, ó Deus. Mas em Ti, ó Deus, nós podemos encontrar graça, em Ti nós podemos encontrar saída, em Ti, ó Deus, nós podemos encontrar meios para que assim os nossos casamentos, para que os nossos relacionamentos com os nossos filhos, ou então com os nossos irmãos de sangue, com os nossos pais, eles sejam cada vez melhores, ó Pai. Ó Deus, eu quero interceder por aqueles relacionamentos que estão quebrados. Talvez alguns não estejam se relacionando bem com determinadas pessoas dentro da sua casa. Talvez alguns casais estejam atravessando crises, vivendo de aparência. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nestes casais. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos levando para a Tua palavra, para que na Tua palavra nós venhamos a encontrar a saída, venhamos a encontrar esperança para os nossos relacionamentos, ó Deus. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa cada casal que aqui se encontra, não só aqui no templo, mas também na vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um de nós. Que o egoísmo possa cair, que as barreiras do pecado sejam destruídas e que nós possamos viver a Tua felicidade dentro da nossa casa, no convívio com o nosso cônjuge, no convívio com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Ó Senhor, faz assim, ó Pai. Nós somos incapazes de alcançar isso, mas
com a tua graça, Senhor, com a tua intervenção, com a tua ajuda, nós faremos a nossa parte, Senhor. Ó Deus, faz assim. Fica conosco, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, que o Senhor esteja nos lavando a cada dia, para vivermos para Ti, para que as nossas atitudes, para que as nossas ações, para que as nossas palavras possam espelhar o Senhor no nosso dia a dia. Ó Pai, ouve a nossa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.